Boa noite, mais uma aula nossa aqui de geração e distribuição de vapor. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho mais sobre as caldeiras, que é um dos elementos mais importantes que nós temos em todo esse sistema de geração e distribuição. E o projeto adequado dela, a escolha adequada, sempre vai ser um fator primordial em cada projeto que a gente for fazer de geração de vapor. Beleza, então se a gente vê aqui, a gente está no nosso terceiro tópico. A gente já viu uma introdução sobre esse tema, vimos um pouco sobre combustíveis e combustão, e agora a gente vai ver um pouquinho sobre as caldeiras. Vai ter essa aula de hoje, que eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de caldeiras, e na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre quais são as normas que nos regem quanto a projeto de caldeiras, quais são os dispositivos de segurança que a gente tem que colocar numa caldeira para que ela se torne viável. E depois, na outra aula ainda, a gente vai falar um pouquinho sobre os acessórios de distribuição de vapor. Ou seja, vou falar um pouco dos tubos, dos purgadores, dos separadores, e o que a gente utiliza para tirar o nosso vapor de dentro ali da nossa caldeira e distribuir até o ponto que a gente necessita. Depois desse tópico 5, nós temos a primeira prova. Se vocês lembrarem bem, nossa primeira prova está marcada, se não me engano, para o dia 12. Dia 12, mas essa prova, como a gente está tendo um horário diferente, né, pode ser no dia 9, né, que é a terça-feira. Essa semana eu estou dando essa aula aqui na sexta-feira, porque teve um feriado, né, e como não foi mudado lá no nosso sistema do Unipan, não tem como eu não dar essa aula. Por isso que eu estou dando essa aula na sexta-feira. Mas se semana que vem der certo e vocês concordarem, eu também dou aula na terça-feira para vocês. Aí depois eu espero uma opinião. Beleza. Vamos começar falando um pouco sobre o vapor. Por que o vapor é importante? A gente sabe que tem uma energia potencial muito mais alta do que um líquido. A gente trabalha com vapor também, porque a água é um elemento totalmente disponível na natureza, é fácil de encontrar, o tratamento é bem disponível, os custos são baixos em relação a isso. Então, temos diversas praticidades para o nosso vapor. E a nossa faixa de temperatura, que a gente vai trabalhar com vapor, quando a gente está utilizando o vapor saturado nessa pressão aqui de 10 kg força por centímetro quadrado, vai ter uma faixa de temperatura de vapor de 170 graus Celsius. Só que a gente vê aqui, ó, que essa pressão torna a temperatura de saturação dela um pouquinho maior. Beleza. Nessa faixa aqui que eu estou falando para vocês, a gente tem a maioria dos nossos elementos aí de caldeiraria. Nossas caldeiras, a maioria dessas indústrias, pequenas e médias indústrias, vão ficar nessa faixa. Eu consigo ter uma maior temperatura? Eu vou conseguir também. Só que isso vai me custar um pouco vai aumentar minha pressão de saturação. E se vai aumentar minha pressão de saturação, vai aumentar o custo, porque eu vou ter que colocar um material mais reforçado nessa minha caldeira para proteger ela. O limite da nossa temperatura do vapor saturado vai ser o ponto crítico. Ponto crítico é esse ponto aqui. Eu creio que eu já falei isso com vocês em outras aulas. Por que o ponto crítico é o ponto máximo que a gente consegue chegar? Porque se a gente tirar um pouquinho de energia aqui, nós já viramos líquido. E se a gente vira líquido, já não é do nosso interesse trabalhar nesse sistema de geração de vapor, porque a gente quer sempre trabalhar com vapor. Então, o ponto crítico é esse ponto da divisão de vapor saturado para líquido saturado. Os valores que estão nesse ponto aqui para a água é de 374 graus Celsius e 218 atm. Isso aí, nossas pressões e temperatura nesse ponto que a gente não vai passar.
Quando a gente vai, então, pensar um pouco na classificação das nossas linhas de vapor, eu posso classificar ela de 3 formas em relação à pressão de trabalho. Então, tem a de baixa pressão, que é até 10 kgfm por centímetro quadrado. A de média pressão, que a gente vai ter até 40, de 11 até 40 kgfm por centímetro quadrado. E temos a de alta pressão, que é maior do que 40 kgfm por centímetro quadrado. A pressão não vai estar intimamente ligada ao tamanho da nossa caldeira. Nós podemos ter uma caldeira com tubos pequenos que tem alta pressão, porque quanto menor o tubo, mais fácil vai ser da gente atingir uma alta pressão dentro da caldeira. Isso aqui são 2 exemplos de caldeiras, uma vertical e uma horizontal. Nós temos uma caldeira dessa lá no nosso laboratório de sistemas térmicos. Talvez dá até para a gente fazer algum experimento. Lá tem muita coisa interessante para a gente fazer. Agora vamos um pouquinho para o histórico disso aí. Como que a gente pensa em vapor? A gente sempre fica pensando lá no início, nos anos 1800, 1700, alguma coisa, daquelas primeiras máquinas de vapor. E a gente tem datado que a primeira aplicação prática que a gente tem história disso é por volta do século 17. Isso se a gente está pensando em caráter industrial. Não aquela máquina que você inventa ali para fazer um pouco de vapor, mas não tem muita serventia. Então, esse inglês aí, o Thomas Savery, ele patenteou lá em 1698, então antes de 1700, um sistema de bombeamento à água utilizando o vapor. Então, você tinha algumas câmeras aqui que ficavam com água e, a partir dessas câmaras, se gerava o vapor, que era retirado e, com isso, utilizava para fazer um bombeamento de água para o local que era desejado. Isso era utilizado porque você tinha um rio num local e tinha que bombear essa água do rio até chegar na residência, então, ou na indústria, isso era bem importante. Já lá em 1880, quando a gente já passou aí 180 anos, bastante tempo, já se utilizava caldeira para produção de energia. Quer dizer que demorou um bom tempo, até desde a primeira máquina ali, que era para algum caráter industrial, para aí, então, gerar energia, que é o que é mais utilizado hoje em dia. Então, a gente tem essa aqui, uma caldeira de Haycock, que foi lá em 1720. Depois, uma cadeira do James Watt, que é 1769. Uma caldeira de tubo de água, essa aqui foi lá em 1803. Então, isso aqui é evolução. Vejam que começou sempre de uma forma bem mais rústica, ela foi aprimorando com o tempo. Já na figura 4 aqui, a gente tem uma caldeira de tubo reto, do Babcock e Wilcox, em 1877. E aqui nós já temos a caldeira que era utilizada para a produção de energia, que era uma caldeira de tubos curvados do Stirling. Vocês já escutaram esse nome, Stirling, 1880. Hoje em dia, como a gente teve muito aperfeiçoamento, muito desenvolvimento do projeto aí sobre as caldeiras, e a gente visa muita produção industrial a partir disso aí, os geradores de vapor, eles se tornaram indispensáveis para qualquer indústria de muitos ramos. Então, não é só na indústria mecânica especificamente que você vai encontrar caldeira. Você vai encontrar caldeira nas diversas atividades humanas que a gente tem hoje em dia. E não vai ser só para gerar energia, não vai ser só para movimentar máquinas, mas, por exemplo, a gente pode utilizar o vapor para limpeza de alguma coisa, para esterilização de alguma coisa, para aquecimento, para participação no processo produtivo, com a própria matéria-prima, ou
em reatores para aquecer, para reagir com a substância, temos todas essas aplicações aí possíveis. E se a gente for ter um exemplo aqui, vamos lá. Quem pode me falar aí? O Matheus Nassif. Oi, professor. Boa noite. Beleza. Então, eu estou aqui, eu te dei alguns exemplos que é que a gente utiliza o vapor. Onde que você acha que a gente pode utilizar uma caldeira para limpeza? Ai, não tô tendo ideia aqui não, no momento. Pode, Posso responder para o meu colega? pode falar. Industrialmente, isso eu costumo ver utilizando para limpar os dutos onde passa o alimento. Sim, também tem isso. A gente tem um caso até mais simples. E aí também para esterilizar algumas coisas, na indústria de alimento, por exemplo, esterilizar pás, esse tipo de coisa que vai no alimento. Também já vi já. Sim, sim, a gente pode utilizar isso em autoclaves, por exemplo. E é o seguinte, temos aí essas aplicações que você me falou, né? De limpeza de tubos, de equipamentos. A gente também pode ter coisa bem simples, se a gente for pensar em restaurantes que utilizam, por exemplo, de água quente para limpar, eles também podem utilizar de vapor para limpar. Então, isso é uma aplicação bem mais simples, só que a gente vê no nosso cotidiano também. Quanto maior o restaurante, mais probabilidade tem dele utilizar de alguma caldeira para geração de água quente e vapor. Em esterilização, então o que acontece? É preciso esterilizar alguma coisa para produção de alimento, para produção de alguma coisa que não pode reagir, ou qualquer efeito diverso, por exemplo, em hospitais. Nós temos demais hospitais, todo hospital provavelmente tem uma caldeira para isso na esterilização. Então, todos os elementos que vão ser esterilizados numa máquina dessas podem utilizar do vapor de uma caldeira para isso. Então, estou falando aqui, ó, além da indústria, que a gente conhece a indústria mecânica, tem outras indústrias que a gente vai utilizar essas caldeiras, por exemplo, restaurante, hotel, hospital, frigorífico, tudo isso nós temos isso. Temos essas opções para esterilização, para limpeza, que é o mais comum. Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Isso aqui é uma caldeira sendo instalada num hospital, e aqui era o título da matéria que eu peguei. Um hospital, Alberto Rassi, realizou, nesse dia, uma substituição da caldeira antiga por um novo equipamento mais moderno. Também movida a gás, a nova caldeira compõe uma outra substituída em 2012, um sistema mais seguro. Vida útil de 30 anos. Então, quer dizer que é algo comum, muito comum ter isso aqui em hospitais. Tanto que eu tive colegas que fizeram estágio de engenharia mecânica em hospital, porque eles mexiam com isso, de caldeira, da manutenção. Então, você tem uma grande área para trabalhar com isso. Beleza. Então, o nosso elemento gerador de vapor mais importante é a caldeira. Vocês se lembram que a gente chama caldeira como esse gerador de calor, esse gerador de vapor completo, mas só que a caldeira é um elemento específico dentro desse nosso gerador de vapor. O que é a caldeira? É um trocador de calor que vai trabalhar com uma pressão superior à pressão atmosférica. Com isso, ele vai produzir vapor a partir de uma energia térmica, de uma fonte de calor que a gente está fornecendo de alguma forma, com algum tipo de combustível que a gente viu na aula passada. A gente também pode, ao invés de fornecer calor aí por meio de combustíveis, a gente pode aproveitar calores de outros processos industriais. Por exemplo, eu posso pegar o escape de um motor diesel, de uma turbina a gás, para que a gente tenha um pouco mais de racionalidade no uso da energia. Então, se a gente aproveitar essa energia, pode ser vantajoso.
E nesse caso aí que ele utiliza essa recuperação, a gente chama de caldeira de recuperação. Aqui a gente tem uma imagem disso, mas não dá para ver do que exatamente está sendo recuperado, de qual processo está sendo recuperado. Beleza, então vou falar aqui com vocês algumas definições da nossa notação aqui. A primeira delas vai ser a capacidade de gerador de vapor. A capacidade de um gerador de vapor vai ser o quanto que a minha caldeira produz de alguma coisa. No caso, vapor. Eu posso representar isso como quilo de vapor por hora ou tonelada de vapor por hora. Isso aqui é uma capacidade, é o que a minha caldeira consegue entregar. Ou BHP, Boiler Horsepower, também é uma outra unidade que a gente pode fazer essa transformação de BHP também para quilogramas por hora. Quilo de vapor por metro quadrado. Por que eu estou utilizando por metro quadrado? É para ver a eficiência de acordo com o espaço ocupado da minha caldeira. Por exemplo, eu tenho dois tipos de caldeira principal. Uma é bem grandona e outra menor. Por que que a gente utiliza isso? Para a gente saber que quanto menor... se a gente tem uma área menor e uma geração grande, quer dizer que minha eficiência volumétrica está muito alta. Eu tenho aqui também a superfície de aquecimento. Vai ser a área da tubulação que recebe o calor dos gases quentes, responsável por vaporizar a nossa área. Então, isso aqui é uma definição para os nossos cálculos posteriores. A gente vai fazer uns cálculos lá da transferência de calor, cálculo também do isolamento térmico. Tudo isso a gente vai levar em conta essa superfície de aquecimento. A gente mede isso em metros quadrados. A gente pega o perímetro do tubo, multiplica pelo comprimento, nós temos então aí a área. Tem o calor útil também. O calor útil vai ser uma parcela que é produzida pelo combustível que transferiu para a água. Esse calor útil, então, quer dizer que eu estou pegando a energia ali do combustível e eu quero saber o quanto que se transferiu para a nossa água formando vapor. Quanto maior, melhor, mais eficiente foi. A eficiência térmica, que eu acabei de falar, a gente vai conseguir medir através do calor útil, ou seja, a quantidade de vapor que eu consegui com aquele combustível, e vai ser através dessa fórmula aqui, ó. MV é a vazão de vapor que é fornecido, MC é a de combustível, então ela está aqui embaixo, então é o que eu quero, MV sobre o que eu entreguei, PCI é o poder calorífico inferior do combustível. Vocês lembram que eu mostrei isso para vocês? Cada tipo de combustível tem um poder calorífico diferente. Carvão tem um, bagaço de cana tem outro, diesel tem outro, gás natural tem outro. Então, sempre a gente tem que pensar nisso. E aqui nós temos a entalpia de vapor na entrada e na saída, para a gente calcular essa eficiência. Beleza. Agora que a gente já viu isso, como se mede eficiência, vamos ver um pouquinho mais sobre a nossa própria caldeira, sobre quais são os componentes que estão nessa nossa caldeira. Primeiro aqui, ó, no ar. O que é o ar? O ar vai ser o meu cinzeiro. O cinzeiro é aquele lugar que fica as cinzas resultantes da combustão incompleta de algum combustível. É muito mais comum você ter cinzas de combustíveis sólidos, por exemplo, lenha, carvão. Então, isso tudo pode te gerar cinzas. Essas cinzas a gente tem que recolher, eventualmente, para retirar do processo. Tem aqui em cima, fornalha. Fornalha é onde que a gente está tendo aqui o combustível. É onde que tem o início do processo da queima. Pode ser um combustível sólido ou um combustível líquido. Que na letra C é onde que está acontecendo a minha câmara de combustão. Quer dizer, onde que a gente vai ter, vai consumir o meu combustível, que está aqui na fornalha, através disso vai gerar calor, e com esse calor a gente quer que ele seja transmitido para os nossos tubos, para a nossa água, da melhor forma possível.
Isso aqui pode ser dentro da própria caldeira ou pode ser separado, dependendo do espaço que você tem. Beleza, tem aqui os tubos evaporadores, o D. Esse tubo evaporador é onde que passa a nossa água. Então, a gente passa a água aqui dentro, ela recebe o calor da câmara de combustão e, com isso, vaporiza a nossa água para passar para os outros elementos do nosso sistema. Depois, letra E. Letra E, também aqui no mesmo ponto dos nossos tubos, é o superaquecedor. Esse superaquecedor é o quê? Você já tem só vapor no seu sistema. Você passa ele de novo aqui na câmara de combustão, simplesmente para aquecer ainda mais o seu vapor, deixar ele superaquecido, para aproveitar essa energia da câmara de combustão. Depois, na letra F. Essa letra F é o economizador. Esse economizador é onde que a água de alimentação da nossa caldeira, que entra aqui, ó, ela vai ser aquecida através dos gases da combustão, os gases que têm a exaustão. Então, você tem um gás aqui que está sobrando, esse gás aqui está sobrando, está passando nesse orifício. Então, a água que está vindo aqui mais fria, ela vai ser aquecida com esses gases para precisar de menos energia aqui dentro. Você tem também o pré-aquecedor de ar ou pré-ar, essa letra G. Letra G é para a gente aquecer o ar. Então, o ar que entra dentro da câmara de combustão, se ele vier mais quente, você vai ter uma combustão melhor, com maior eficiência. Por isso, a gente tem a passagem de ar aqui, através de locais que estão passando a exaustão da nossa combustão, então está bem quente, o ar passa nesse local quente, transfere calor, então ele já entra aqui dentro quente, que é melhor. Tem o H, é o canal de gases, são trechos que ficam entre um ponto e outro, no caso aqui é o trecho da tiragem, que a gente quer, por exemplo, distribuir o nosso vapor de um local para outro, até tirar esse vapor do meu sistema, quando ele não for mais útil. Então, isso aí vai ser apenas um trecho intermediário. Pode ser de alvenaria, pode ser de tubos, pode ser chapa de aço, depende do que for circular aí. E tem aqui também no I a chaminé. Essa é a parte que é responsável pela expulsão dos nossos gases da combustão. Então, nossos gases da combustão passam por aqui para serem eliminados. E qual que é o nome do efeito para a gente retirar esses gases? É a tiragem. Tiragem, que a gente chama isso. A gente pode falar. Posso fazer uma pergunta rapidinho lá, aproveitando? Naquele sistema ali que você estava mostrando, só para entender, então quer dizer que a água ela vai entrar, o primeiro ciclo dela aí dentro desse sistema vai ser no economizador? Vai ser o primeiro ciclo dela? Não, na verdade, assim, quando a caldeira estiver desligada, vai entrar água fria, né? Até que ela se aqueça. Mas sim, como que na hora que você está fechando o ciclo, ela vai passar aqui no economizador primeiro, bem aqui nesse ponto, aqui que está mostrando, e ela vai entrar, a água estava mais fria, vai aquecer a água antes da câmara de combustão, aí sim ela passa na câmara de combustão, vira vapor, volta para a câmara de combustão como vapor no superaquecedor, para aí sim ela ir para os nossos sistemas de distribuição. Então, mas é aí que começa. Ah, sim, entendi. Mas no início isso aqui não vai estar quente. Sim, sim. Tem todo um sistema primário, né? Mas era para entender onde queria entrar ali antes de virar vapor, né? Ela vai entrar primeiro pelo economizador. Sim, entra pelo economizador. E o economizador tem um nome muito bom, né? Por que a gente utiliza isso? Para economizar energia. Economizar Justamente. calor que a gente vai precisar. Porque o que a gente está utilizando nisso é só os gases da combustão, os gases que estão saindo. Então, são gases que nem iam ser úteis. E para a gente está sendo útil de alguma forma. Prontinho. Beleza, eu posso classificar também de acordo com a relação da água com os gases. Essa aqui é a classificação mais tradicional que a gente vai ter
de caldeiras, que vai ser as flamotubulares e as aquatubulares. Essas flamotubulares, os gases da combustão, do combustível ali que está tendo dentro da caldeira, eles passam por dentro de tubos e a água fica do lado de fora, fica num cilindro do lado de fora. Já na aquatubular é o contrário. A gente tem o fornecimento de calor da parte externa para os tubos que possuem água na parte interna. Então, essa é a diferença. Vamos ver das duas, que são as mais importantes. Só que eu posso também classificar em outras características. Por exemplo, qual que é o tipo de energia empregado no nosso aquecimento? Pode ser a partir de combustível. Tem os sólidos, tem os líquidos, os gasosos que nós vimos. Tem aquelas elétricas. Pode ser por jato de água, eletrodo submerso, resistores. Tem também as caldeiras de recuperação, que é aquela que a gente já viu, que utiliza de gases de outros processos que iam ser rejeitados, e a gente recupera esse calor. Posso também classificar quanto à montagem. Tem aquela pré-montada ou a compacta. Essa aqui é aquela que já vem praticamente pronta de fábrica, você só chega e instala no seu ambiente industrial. Mas tem também aquelas caldeiras que são montadas em campo. Essas caldeiras montadas em campo são aquelas grandonas, que você precisa realmente de um projeto muito elaborado para o seu sistema. Aqui temos empresas que fazem caldeiras aqui em Patos, nesse estilo. Tem também quanto à sustentação, tem aquelas que são autossustentadas, as suspensas e as mistas. Tem as que ficam mais perto do chão, outras que têm uma suspensão. Tem a circulação de água, circulação natural ou circulação forçada. Quando a gente tem a circulação natural de água, a gente está partindo do pressuposto que a própria densidade da água altera com a diferença de temperatura. Então, quer dizer, se a diferença de temperatura ali é alta da água que está entrando e da água que está saindo, você vai ter uma movimentação devido a isso. Mas você tem também a circulação forçada, que você utiliza de bomba para você bombear a água dentro do seu sistema. Tem também quanto ao sistema de tiragem. Tiragem é aquela expulsão dos gases da nossa combustão. Tem, então, a tiragem natural, tiragem forçada ou a balanceada induzida. Tiragem natural é aquela que a gente utiliza simplesmente da diferença de altura ali da chaminé para você induzir as suas partículas que estão mais quentes a saírem porque elas estão menos densas. Tem a tiragem forçada, que você utiliza de equipamentos mecânicos para tirar isso. E tiragem balanceada ou induzida, que você também utiliza de equipamento mecânico, mas também utiliza um pouquinho da natural para você fazer isso funcionar. Beleza, então agora vamos falar dos tipos mais importantes. O primeiro delas, a caldeira flamo-tubular. Essa caldeira flamo-tubular foi o primeiro tipo de caldeira que foi construída. Ela é chamada também de tubo de fogo, tubo de fumaça ou piro tubular. Isso aqui é a maioria das caldeiras que operam em baixas capacidades de produção de vapor. Quer dizer, se você precisa de pouco vapor, se você tem uma indústria pequena, provavelmente você está utilizando uma caldeira flamo-tubular. A ordem é de 10 toneladas de vapor por hora, baixa pressão até 10 bar, ou até 15 ou 20, dependendo do caso que a gente for analisar. Então, isso aqui é um exemplo de caldeira flamo-tubular de um fabricante. É claro que eles colocam um monte de vantagens. Processo onde tem a troca de calor. Beleza. Aqui eu tenho uma imagem que fica melhor para a gente analisar. Como eu falei para vocês, lá na flamo-tubular, nós temos os gases da combustão passando aqui no meio. E a minha água está em volta. Então, você está aquecendo aqui esse equipamento do meio e, consequentemente, está tendo uma transferência de calor para a área em volta. Já na aquatubular, eu tenho o contrário. Eu tenho um monte de tubos aqui que passam água, e a minha combustão acontece do lado de fora.
Alguém aí consegue falar para mim por que a água tubular vai ser mais eficiente do que a flama tubular? Sabendo disso? Tá bom, gente. Vale errar também. Não tem problema não. Talvez por desperdiçar menos água, reaproveitar mais, não sei. A gente tem um fator desse, mas não é um fator principal também. Mas também está incluso. A quantidade de água que a gente utiliza em cada uma dessas está inclusa. Mas o principal aqui, que eu vou mostrar para vocês, é que nesse caso aqui a gente tem uma certa área de transferência de calor. Essa área de transferência de calor aqui vai ser muito maior na do outro tipo, porque a gente tem muito mais tubo, muita área de superfície. Então, quanto mais área de superfície, mais transferência de calor, melhor vai ser o seu sistema. Beleza, então essa caldeira aqui, flama tubular, é um cilindro externo com cilindro interno. Cilindro interno a gente tem aqui nossa combustão, nossos gases, cilindro externo a gente tem a nossa água. A tiragem dos gases aqui acontece de forma natural, você não precisa de uma tiragem forçada. E a carcaça aqui vai ser produzida através de chapas, que tem uma espessura de acordo com a pressão de trabalho. Então, a gente faz o cálculo através disso. Inclusive, eu fiz uma matéria lá no fim do último semestre que eu tive de engenharia. Essa matéria ensinava a gente a calcular vasos de pressão de parede grossa. E nesses vasos de pressão de parede grossa, é o seguinte, a tensão que está na parte interna é diferente da pressão que está na parte externa. Então, a gente tinha que fazer um cálculo prevendo o escoamento interno e o externo ia suportar esse escoamento interno. Seria algo bem interessante de se pensar. Eu tenho aqui, ó, letra A, nosso corpo da caldeira. B é a câmara de inversão. C é o tubo de fogo, onde que passa aqui nossa combustão. D, a câmara de descarga, aqui. Depois tem câmara interior, ciclone, chapa de choque, tubo de descarga, queimador rotativo, ventoinha, quadro, bomba de óleo, pré-aquecedor de óleo, painel, bomba de alimentação e passarela. Passarela aqui é para você andar aqui em cima dela. Beleza. As caldeiras que são mais modernas têm um pouco mais de passes, então quer dizer que elas não têm só um tubo aqui, então elas ficam passando, é como se fosse uma serpentina aqui, ó, passando um monte de passe. E é mais comum a fornalha de 2 passes. Então, no caso aqui, ó, uma traseira, uma fornalha de 2 passes, a gente tem esse exemplo, tem esse exemplo, esse aqui também, esse aqui já é de 3 passes, então passa 3 vezes. Esse aqui também é 3 passes. A minha saída da fornalha, como que eu saio dali, a gente chama de câmara de reversão, e ela pode ser revestida de refratário, por conta que tijolo normal não consegue aguentar ali, então a gente coloca tijolo refratário, ou paredes metálicas molhadas. Aqui a gente tem alguns desses tipos. Então, eu tenho aqui também a minha caldeira flama tubular compacta. O próprio nome já fala que ela é menor. Essa compacta, pequeno porte, e o combustível vai ser queimado numa câmara, que vai ser hermeticamente vedada, aquela que não deixa passar nada. Tem uma forma geralmente cilíndrica, mas pode ser reta ou ondulada, mas geralmente é cilíndrica, e a gente chama isso de fornalha. Os gases que vão circular ali dentro do nosso feixe tubular aqui dentro, eles vão ser transmitidos para a parede,
E através disso vai ter uma condução e convecção de calor para a água, para então a gente vaporizar a nossa água. Beleza. Então aqui eu tenho outros exemplos de caldeiras. Vocês vejam aí que a maioria delas é um cilindro, são 2 cilindros, né? Um cilindro dentro e um cilindro fora. A gente sempre vai precisar deixar aqui, ó, esse cilindro todo coberto de água. Toda a nossa superfície de troca de calor tem que estar coberta de água. Porque se não tiver coberto de água, você vai aquecer tanto o seu sistema que você vai romper e vai causar uma explosão. Essas partes que ficam aqui, então, sempre com combustível, aqueles tubos que passam combustível, eles têm que ser refrigerados. Porque se não forem, vão falhar. Beleza. Essas caldeiras aqui também, só para a gente terminar, elas vão ser bastante utilizadas em locais que precisam de vapor saturado com vazão menor, de 1 até 15 toneladas por hora, menores pressões. Então, onde que a gente encontra isso, esse tipo de caldeira? Hospital, lavanderia, cervejaria, hotel, indústria de pequeno e médio porte. Já as de grande porte vão utilizar as aquatubulares. Última variação aqui vai ser as caldeiras verticais, que é praticamente como se fosse uma caldeira daquele tipo que a gente já viu, só que na vertical. Os tubos são colocados assim dentro do cilindro. Então, a transferência de calor aqui passa de baixo para cima. Deixa eu ver qual que é a pergunta. Por que o vapor é medido por massa e gases? É porque senão a gente teria volumes muito altos. Você sabe que a densidade do gás é muito baixa. Então a gente teria números estratosféricos de volume. Por isso que a gente está trabalhando aqui com unidade de massa, que fica mais fácil, fica menor. Eu tenho aqui as flamotubulares. Flamotubulares do tipo... Desculpa que eu li errado aqui. Esse aqui é aquele mesmo tipo, vertical, né? A gente não precisa de tanto vapor aqui, mas só que ela pode trabalhar em alta pressão. E tem uns outros tipos que tem uma fornalha que é externa. Uma fornalha fica em outra parte para quando não tem como colocar no mesmo ambiente. Então, você tem uma fornalha, por exemplo, na parte de fora e os outros elementos na parte de dentro. Agora sim, vamos para a água tubular. Igual eu falei para vocês, ela vai ter uma eficiência maior porque tem uma área de transferência de calor muito maior. E a gente só conseguiu produzir uma maior quantidade de vapor, numa pressão maior também, maior temperatura, só depois que foi inventado esse tipo de caldeira. Então, essa aqui é a nossa caldeira. Nosso A é a câmara de combustão, é onde está acontecendo aqui a nossa combustão e a transferência de calor. O B é o superaquecedor, nós já conhecemos. O C é o feixe de tubos, é aqui que está vaporizando. D é o tubo de queda. E, tambor. F, outro tambor, que são outros componentes aqui dentro da nossa caldeira. O G são acessórios que a gente utiliza para retirada. O H vai ser o nosso economizador, que nós já sabemos para que funciona. E o I, aqui é o nosso pré-aquecedor de gás. A gente tem mais área de transferência de calor devido a esse C e a esse B. Beleza. Então, o feixe tubular onde que a água passa é a nossa parte principal, onde que absorve o calor. A nossa água entra dentro desses tubos, vai estar em contato aqui na nossa câmara de combustão. Então, a combustão acontecendo na fornalha, que está gerando um calor aqui, está transferindo calor para esses tubos, que eles estão saindo de líquido e chegando em vapor.
Beleza. Depois você tem a rejeição desses gases quentes que a gente utiliza lá para economizador, por exemplo. Essa água aqui que é vaporizada, a gente tem aqui na parede mais interna. A gente recebe o calor, vai vaporizar até o tambor superior e vai dar lugar a uma quantidade de água fria que entra aqui por baixo de novo. Mas sempre esse ciclo. Entra água mais fria, sai vapor mais quente. Aqui a gente tem 2 exemplos de caldeiras aquatubulares. Isso aqui é um corte, né, de como que ela funciona. Isso aqui é uma aplicação real de uma caldeira aquatubular. Vejam que é bem grande. Caldeiras gigantescas nas indústrias. Eu vou passar esse videozinho rapidinho para vocês, de um tipo de caldeira aquatubular. Então, vocês vejam aí que a gente tem um elemento onde que fica a nossa fornalha. Tem aqui, essa aqui, ela é suportada, né? Você vê que tem umas bases. Reservatório. Distribuição de vapor. Fenômeno de cogeração, que vocês provavelmente já... Não sei se vocês viram lá comigo no ciclo Rankine. Tem a cogeração, acho que eu já vi. Acho que vocês já viram isso. Que motores para estimular a entrada de combustível. Temos a fornalha, a troca de calor acontecendo aqui. Temos diversos tubos. Os tubos aqui é onde que a gente está tendo essa geração do vapor. Temos aqui, então, os tubos e o superaquecedor, os dois aqui dentro. Depois vai passar esses gases aqui da rejeição lá no nosso economizador. Temos também aqui, então, o nosso vapor chegando aqui num tanque. Depois ele passa aqui para o nosso setor de distribuição. Percebam que isso aí é bem grande. E todo o projeto disso aqui tem que ser bem calculado, né? Quanto à resistência dos materiais e à termodinâmica. Eu posso ter dois tipos de circulação, que é a circulação natural e a circulação forçada. Forçada é aquela que a gente utiliza bomba, que nem eu falei para vocês. Depende muito do tamanho e da capacidade que você precisa. Os nossos tubos ali dentro, eles podem ser tubos retos ou curvados. Os tubos retos, eles não são tão utilizados hoje, porque nós temos no tubo curvado uma maior área de transferência de calor, então tem uma eficiência maior. Mas só que o tubo reto, você conseguia limpar ele de uma forma bem mais simples, porque através do tempo ali que você vai trabalhando com a água e o vapor, você vai gerando uma incrustação, uma sujeira ali dentro desse tubo que você precisa ser limpado. E esses retos eram bem mais simples. O aço que vai ser aplicado nessa caldeira, na construção dessas caldeiras expostas às gases quentes, eles têm que ser sempre resfriados, porque se eu atingir um ponto ali de falha, você vai ocasionar explosões e acidentes no seu sistema. Dá para ter aquatubular mais compacta, sim. Existe aquatubulares mais compactas. Não é só dessas grandes, não. Só que ela é mais cara também. Beleza. Então, quando a gente está analisando uma unidade um pouquinho mais convencional, a circulação de água vai ser livremente, quer dizer, você não precisa de induzir a movimentação de água. Isso vai ser de acordo com a diferença dos pesos específicos, quer dizer, uma tem um peso específico menor, um peso específico maior, de acordo com a temperatura. E isso vai fazer com que aconteça o movimento do fluido. Aqui a gente tem
uma figura mostrando a relação entre peso específico da água líquida e do vapor em função da pressão de saturação. Então, esse aqui é o nosso fator entre o peso do líquido e o peso do vapor. Quanto maior for essa diferença, menor vai ser a pressão. Quanto maior for essa diferença, quanto menor for essa diferença, maior a pressão. E aqui eu tenho alguns layouts de como que funciona para a gente as nossas caldeiras. Então, eu posso ter uma fornalha aqui entre 2 pontos, onde que eu utilizo esse aqui para aquecer uma água e esse aqui para gerar vapor. Posso ter de outras formas também, onde que a minha alimentação passa por outro ponto, o calor aqui ele só passa lá na nosso câmara de combustão, não tem outros elementos. Tem outros layouts aqui também. Então, esses aqui são os layouts que a gente dá uma olhada para cada tipo de caldeira. Aqui um exemplo para vocês, também das caldeiras aquatubulares, aqui, que nem você falou, Vinícius, tem aqui a aquatubular compacta. Ela é um pouquinho menor, mas ela é mais cara só porque ela é um pouquinho mais complexa de ser construída. Esse tanto de tubo aqui dá trabalho de ser feito. Tem aqui uma aquatubular de grande porte. Então, aqui na parte de baixo é o cinzeiro. Tem essas grelhas rotativas aqui, ó. Essas grelhas servem para sempre ir colocando mais combustível e depois ir rejeitando o combustível que já foi usado. Tem os tubos aqui de circulação. Tem aqui alimentação de carvão, mecânica. Tem nossa parede aqui de isolamento, a seção da fornalha, onde que acontece a convecção de calor, que é a transferência de calor através do movimento de fluidos. Aqui é o ventilador para tiragem, que a gente usa para expulsar os gases, né, da combustão. Agora, vamos fazer uma comparação entre os nossos tipos de caldeira. Então, vamos apresentar vantagens e desvantagens de acordo com cada um desses elementos aí que eu vou apresentar para vocês. O primeiro deles vai ser o grau de combustão e vaporização, depois o peso e volume, pressão e grau de superaquecimento, tempo necessário para atingir a pressão de operação, qualidade da água de alimentação, eficiência térmica, condução e limpeza e, por fim, vida útil. Peraí que eu me perdi aqui na página. Sumiu. Voltou. Agora Deus. Beleza, vamos lá para o primeiro. Grau de combustão e vaporização específica. Lembrando lá, grau de combustão, nossa unidade de massa de combustível queimado por unidade de área de superfície de grelha. Então, quer dizer, quanto maior for o valor aqui, quer dizer que eu preciso de menos área, menos volume aqui para ter essa troca de calor efetiva. Tem a vaporização específica, que, por um exemplo, se a gente estiver olhando para a caldeira de carvão, o quilograma de vapor produzido por hora e metro quadrado de superfície de grelha. Então, quer dizer, quanto de vapor que eu produzo em uma hora devido a 1 metro quadrado de superfície. Então, a gente tem essa estimativa aqui, ó. Então, vamos ver, ó, grau de combustão e também vaporização específica. Se vocês derem uma olhada, a aquatubular sempre vai ser maior em cada um desses casos, para qualquer tipo de combustível, porque ela é mais eficiente, ela consegue trocar calor de uma forma melhor. Então, você tem a permissão de desenvolver um pouco de grau de combustão maior do que na flama tubular, e nessa aquatubular vai ter uma vaporização específica maior, que é isso aqui, que significa que a gente pode ter uma elevada capacidade
nessas caldeiras com menos peso e volume. Quer dizer que se eu quiser, eu posso utilizar uma caldeira do tipo aquatubular menor do que uma flama tubular. Só que ela vai ser mais cara, mas é muito mais eficiente e é menor. Se você quiser. Beleza. Nessa aquatubular, aqueles tubos vaporizadores, eles vão permitir uma área de aquecimento maior. Então, cada volta dessa aqui, ó, esse tanto de tubo, você vai pegar todas essas áreas aqui para transferir calor. Lembrando que sempre tem que passar água aqui e o vapor no final, senão isso aqui vai romper. Agora, analisando um pouco mais sobre o peso e volume. Nossa caldeira aquatubular vai ocupar um volume menor, sendo que o peso vai ser menor por causa do volume menor. A diminuição desse peso vai ser consequência da eliminação de invólucros do casco ou daquele corpo cilíndrico. Então, a gente elimina aquilo, você ganha espaço. Tem a redução também da quantidade de água. Eu preciso de aproximadamente 10% da quantidade de água nessa aquatubular do que eu precisaria lá na flama tubular. Só que tem uma diferença. Lá na flama tubular, eu posso deixar sem tanto controle, porque tem muita água lá dentro, eu consigo ficar sem olhar um bom tempo. Mas agora, nessa aqui, com uma quantidade de água bem controlada, bem pequenininha, a gente tem esse problema. Que sempre tem que ter o controle da vazão de água que entra nessas caldeiras. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Caldeira de baixa pressão, de média e de alta pressão. Você vai variando o tamanho dela também através disso. Posso avaliar também quanto à pressão e o superaquecimento de vapor. Beleza, eu tenho que ter em mente que a espessura do que eu vou construir ali, as minhas chapas, os meus diâmetros, os meus dutos, tudo isso vai variar de acordo com a pressão e a temperatura. Então, essa espessura que tem que ser construída, o casco, vai aumentar proporcionalmente com a pressão e o diâmetro. Quanto maior a pressão e maior o diâmetro do negócio, também mais grosso vai ter que ser. Se o nosso diâmetro do trocador de calor for menor, eu consigo um diâmetro mais fino. Fica melhor para mim. Se a gente ultrapassar determinado limite, a gente teria que construir uma caldeira com espessura tão grande que ia ser inviável. Então, nosso limite de pressão em caldeira costuma ser de 25 kg/força. Faltou um Fzinho aqui, gente. Quilograma-força por centímetro quadrado. Um exemplo disso são acidentes que ocorrem de explosão de caldeira. Esse aqui é um acidente que aconteceu numa indústria onde estava ao lado da caldeira. Foi isso, destruiu totalmente o prédio. E a fornalha que estava lá, né, foi parar a 100 metros de distância. Então, vocês podem ter certeza que se tivesse alguém aí, morreu. É algo bem complicado, né, de se pensar. A gente tem que fazer um projeto pensando nessa segurança das pessoas. Quando a gente utiliza essas caldeiras com os tubos menores, de menor diâmetro, a gente consegue vaporizar em pressões maiores. Quanto menor o tubo, a gente consegue vaporizar em pressão maior. E conforme o nosso grau de superaquecimento, conforme a gente aumenta a temperatura do vapor, o nosso superaquecimento vai ser instalado em algum lugar do percurso do gás. Na caldeira flamo-tubular, os superaquecedores, que é aquela parte para aquecer ainda mais os gases, eles têm que ser no interior dos dutos, o que vai reduzir a seção de passagem dos gases. Vai dificultar a limpeza e vai gerar também incrustações, sujeira ali que a gente tem que limpar com frequência. Então, essas condições aqui que eu falei vai tornar esse tipo de caldeira mais apto do que a do tipo de aquatubular para a produção de vapor superaquecido. Então, nesse caso, nós temos essa diferença, que uma é melhor que a outra. Aqui agora, no tempo necessário para a pressão de operação. É aquele tempo que demora para você aquecer a sua caldeira no ponto que você quer trabalhar. Praticamente isso. Pela menor quantidade de água por metro quadrado, a nossa aquatubular vai ser mais eficiente.
porque ela consegue atingir uma pressão e uma temperatura em menos tempo. Então, ela vai ser mais eficiente. Em alguns casos, se a gente for analisar, existe também o fenômeno da dilatação dos materiais. Se, por um acaso, a gente aquecer nossa caldeira de uma vez, você vai ter uma dilatação muito grande dos seus materiais, gerando também deformações permanentes ou até falha. Então, para isso ser corrigido, a gente pode, então, utilizar até um dia para que a gente saia do estado inicial, do estado zero, até na condição de operação de uma caldeira. Então, estou falando aqui, caldeiras cilíndricas flamotubulares, devido à sua estrutura rígida, resultam atualmente sensíveis às mudanças bruscas de temperatura. Então, qualquer mudança de temperatura nessas flamas tubulares, que seja muito brusca, se você aquecer de uma vez, você pode gerar esse fenômeno de deformações permanentes, vai entortar alguma coisa, ou você mesmo vai romper algum material. Quanto à qualidade da água, o que eu preciso colocar ali dentro? É água, nós sabemos disso. E essa água pode vir também de rios, de lagos, ou pode ser uma água tratada. No caso, o ideal para os dois é que a gente utilize água tratada em ambos os casos. Sempre você vai ter uma eficiência maior e menos problema com limpeza. Só que, se você estiver utilizando uma flama tubular, você pode utilizar uma água natural também. Não é aquilo mais indicado, mas se não tiver opção, você pode utilizar. Posso avaliar quanto à eficiência térmica. Tenho duas normas para avaliar essa eficiência. A norma DIN e a norma ASME. Beleza. Então, na norma DIN, um equipamento for avaliar 33%. A DIN e a norma ASME. Beleza. Então, na norma DIN, um equipamento, se a gente for avaliar, tem 93% de eficiência. Já na norma ASME, esse mesmo equipamento teria 84%. Então, quer dizer que tem uma diferença entre uma e a outra. Outra coisa interessante, nós já sabemos, eficiência da água tubular maior do que a eficiência da flama tubular. Por que vai ser mais eficiente? Porque tem uma disposição mais inteligente da superfície de aquecimento. Vai favorecer ainda mais a transmissão de calor e também a adoção de superaquecedores de acordo com esse layout que a gente adota. Então, esses são os motivos da nossa alta eficiência no processo. Ok, beleza. Agora, quanto à limpeza e condução. Nas aquatubulares, a gente sempre precisa ficar verificando o nível d'água. Então, a gente, geralmente, ou tem que ficar lá sempre olhando para ver se tem água, ou faz um controle disso automático, que é o mais comum hoje, né? Não faz sentido a gente ter que ter alguma pessoa sempre ficar olhando o nível de água. E a caldeira flama-tubular vai ter menos atenção, vai precisar de menos da gente olhar isso, porque tem muita água, ali tem uma grande massa, então fica mais fácil de se perceber, então muito mais difícil de acabar com toda aquela massa de água. Na caldeira do tipo aquatubular, a totalidade de água que pode vaporizar é de mais ou menos de 8 até 10 vezes por hora. Então, estou te falando aqui, ó, se por um acaso um sistema meu tem capacidade de água de 300 litros, 300 litros de água, eu estou falando aqui que do tipo aquatubular vaporiza essa quantidade de água de 8 até 10 vezes por hora. Isso é o normal. E já que, dependendo de ser humano, depender da falha humana, é algo muito complicado, né? A gente não pode depender de algo tão importante, algo que significa uma segurança tão grande para o nosso sistema, a ficar suscetível à falha humana. Por isso, cada vez mais o nosso sistema é automatizado. E a gente tem lá aquela referência padronizada do nível de água, depois ele passa isso por um medidor, vai ter um sistema ali de controle, vai interpretar aqueles dados, vai ter um atuador, então, para colocar mais água no sistema,
ou para não colocar se tiver no nível correto. Beleza. A limpeza interna das flamotubulares, elas são um pouquinho mais tranquilas, porque você tem menos tubos lá, os tubos não são tão pequenos, você tem mais espaço para trabalhar e limpar. Então, quer dizer que você tem muito mais facilidade de limpar isso aí. Uma pessoa que não tenha tanta qualificação consegue limpar esse tipo de caldeira. Mas já se a gente estiver olhando para uma caldeira do tipo aquatubular, nós temos ali diversos tubos para troca de calor e realmente é algo que precisa de um pouco mais de experiência para a nossa manutenção. Então, sempre temos que pensar um pouquinho mais nisso aí. Isso aqui é um exemplo, né, da limpeza desses tubos. Colocam aí mangueiras para que tenha a limpeza de cada um desses dutos. Vocês vejam que tem alguns que estão com bastante sujeira aqui, eles estão com obstruções, e o intuito dessa limpeza é você retirar essas obstruções do seu sistema para ele trabalhar da melhor forma possível. A aquatubular é melhor por conta da superfície de contato, tem mais superfície de contato, mais tubos. Os tubos podem ser de menor diâmetro, que você pode trabalhar em maior pressão também. Esses são os motivos. E quanto à vida útil? Vida útil depende muito do seu uso, né? Se você vai ser uma pessoa que usa bem, se você faz as manutenções, as limpezas, ou se você não faz, tudo isso vai depender de como você usa a sua caldeira. E o que é a definição da vida útil? Vai ser quantas horas que eu posso suportar na minha combustão, em condições normais de operação. Quantas horas de fogo que a gente fala, quantas horas ali que está funcionando. Quando acontece um desgaste, por exemplo, o seu sistema está muito antigo, aconteceu um desgaste ali, o material teve uma deformação, e agora você vai ter que reduzir a pressão da sua caldeira. Sua caldeira trabalhava com 25 kg/força por centímetro quadrado, agora está trabalhando com 23. A partir desse momento que você teve que diminuir a pressão, você vai começar uma nova vida útil. Então, agora a sua vida útil é de 23 kPa. Depois que ela for diminuída de novo, chegou em 20. Então, você vai ter uma outra vida útil. A durabilidade das aquatubulares vai depender dos elementos expostos. Por exemplo, as juntas que ficam ali de fora, os tubos que ficam ali de fora. Tudo isso, se tiver uma condição mais severa, vai desgastar mais o material. E a vida útil de uma caldeira sempre vai depender do método de trabalho. Foi aquilo que eu falei. Depende de quem cuida. Por exemplo, do sistema de vaporização, se é constante ou é variável. Quanto mais constante, mais simples vai ser de trabalhar, menos probabilidade de erros. Mais variável tem mais probabilidade de dar errado. Beleza. O método de alimentação, frequência de limpeza externa e interna. Então, tudo isso a gente tem de importante. Uma coisa interessante aqui para a gente... Deixa eu silenciar isso, que eu tinha esquecido. Beleza, eu tenho aqui esse sistema de recuperação de energia, que eu chamo isso aqui de caldeira de condensação. Então, eu recupero a energia de um processo e, através disso, vou utilizar isso no meu sistema. Qual que é a característica desse tipo de caldeira? É uma eficiência térmica bem mais elevada do que essas tradicionais que a gente viu, só que as potências são moderadas. O que a gente consegue de potência? De 900 kW até... ou 775.000 kcal por hora. E água quente não é tão quente, né? 95 graus Celsius. O sistema funciona da seguinte forma. Você tem aqui o queimador, nossa câmara de combustão.
Você vai ter extração de gases aqui, a água quente vai passar por um radiador, o radiador vai trocar calor, vai voltar uma água fria para o nosso sistema. Isso aqui é o tradicional. Já a de condensação, passa aqui nossa água quente, que passou pela fornalha, pelo nosso queimador. Depois, a gente vai passar isso aqui por um radiador, passa aqui uma água fria, que ainda tem um pouco de gases, então a gente extrai esses gases, e o condensado de água aqui é rejeitado. Ele tem aqui um permutador de gases, antes da chaminé, onde que tem o arrefecimento daqueles gases, para que a gente tenha o aquecimento da água. Então, você passa os gases quentes, aquece a água no trajeto de retorno, para você aproveitar essa energia. A evacuação desses condensados aqui é efetuada por um dreno. Então, a gente tem um dreno aqui que o líquido sai pela parte inferior da nossa caldeira. Ok. Beleza. Então, aqui é a explicação, né, de como é que ela funciona. Essa aqui é a tradicional. A de condensação aqui, os nossos gases da combustão, eles passam por esse permutador de calor, ou um trocador de calor, e são direcionados para outro trocador de calor. E à medida que eles vão se condensando nas laterais, libera o calor aqui, porque a vaporização, a condensação também libera calor. Com isso, a gente aquece mais a água que está entrando aqui dentro. Utilizam aqui também de ventiladores, né, que é forçado a circulação. Agora, falando de superaquecedores e reaquecedores, nós sabemos para que serve o superaquecedor. Algumas aplicações nossas é de bastante interesse nosso ter esse superaquecedor, porque quanto mais o vapor for superaquecido, menor a chance da gente trabalhar com umidade. E se vocês lembram, turbina não trabalha bem com umidade. A gente tem o fenômeno da corrosão. Aqui nós temos a possibilidade de falhas nessas turbinas devido a essa umidade. Então, por isso, a gente tem que pensar nesse caso também. Quanto melhor chegar aqui o vapor, quanto mais superaquecido, melhor. Que tem mais probabilidade de no final da turbina, ele ainda não ser um vapor com tanta umidade. Os superaquecedores, eles vão aproveitar os gases da nossa combustão, nós já sabemos disso. No início ou no final dos feixes de tubo, vai transformar o vapor saturado em vapor superaquecido. Então, a gente sai daquela linha lá de saturação e vai para a parte direita do gráfico. E nosso superaquecedor, que fica do lado dos nossos tubos, praticamente quase que no mesmo ponto, tem uma configuração muito parecida entre eles. São construídos aqui, então, de tubos de aço, em forma de serpentina. Pode ser liso ou aletado. Se for aletado, é para aumentar a superfície de troca de calor. Quando a gente instala isso aí dentro das caldeiras, eles vão estar localizados atrás do último feixe de tubo, ou entre os feixes de tubos, ou sobre eles. Então, a gente tem diversas configurações, mas sempre eles ficam ali pertinho do feixe de tubos. Eu posso também ter um superaquecedor separado. É um superaquecedor que, ao invés de utilizar o calor da própria caldeira, ele vai utilizar um calor de outra caldeira ou de outra fonte de energia. Não quer dizer que você precisa de duas, nesse caso aqui, para você ter, então, sua geração de vapor. Você tem uma caldeira e o superaquecedor é por fora, com outro sistema, para aquecer ainda mais o seu vapor. Por exemplo, você pode instalar isso aqui em outra fornalha. A gente coloca outra fornalha só para superaquecer isso. Os economizadores, nossa função principal é aproveitar o calor dos gases da combustão
que deixam a fornalha. Isso vai aumentar a temperatura da água para voltar para dentro ali da nossa câmara de combustão. Tem os pré-aquecedores. Pré-aquecedor é aquele que serve para aquecer o ar. Então, essa é a última etapa da troca de calor dos gases de combustão, quando os gases de combustão estão quase saindo já, antes da gente descartar esses gases, eles passam aqui nos pré-aquecedores para aquecer o ar que está entrando. Então, esse trocador é para aumentar a temperatura do ar. Tem aqui um aquecedor rotativo, que é esse tipo. Esse outro tipo aqui de aquecedor, olha como é que funciona. A gente tem os gases de combustão, que eles estão vindo quentes, passam dentro dessas entradas de ar, e temos aqui também a entrada de ar, que fica passando aqui de um lado para o outro, para fazer a melhor troca de calor possível, para aí entrar o ar quente dentro da nossa caldeira. Ele entra frio, passa aqui, troca calor e sai quente. Beleza. A gente tem a troca de calor entre dois gases. Não é necessário que as superfícies de troca de calor sejam bem altas, porque o fenômeno de condução aí já fica um pouquinho mais comprometido. Por isso que a gente coloca áreas maiores para que a gente tenha essa troca de calor. Aqui é a entrada de ar, saída de ar. E aqui é a entrada dos gases quentes da combustão e a saída dos gases que trocaram ar aqui dentro. Outro exemplo aqui também que funciona dessa mesma forma. Beleza, gente. Nossa aula de hoje foi isso, bastante teoria. Vou pedir para vocês um resuminho disso tudo, como tarefa, feito à mão, mas não tão grande, vocês podem ficar tranquilos. Não vai ser grande, gente, não vai ser grande, relaxa. Dá para fazer rapidinho. Digitado não rola, porque aí vocês fazem Ctrl+C, Ctrl+V. Aí é impossível de eu aceitar. Eu sei que é coisa demais, eu quero só a premissa, só uma página de resumo disso aí, o que a gente tem de caldeira. Porque senão não guarda, não guarda. Mas é isso, gente. Qualquer dúvida vocês podem me procurar sempre. Semana que vem a gente volta com essa aula. Se vocês concordarem, a gente coloca a aula na terça-feira. Agora, se não der certo também, a gente faz aula na sexta-feira sem problema. Minha última recomendação, fiquem em casa, não saiam. Não fiquem procurando aí coisa na rua, porque a situação está muito feia na nossa região. Então, é a melhor dica que eu dou para vocês. Você também, viu, Vinícius? Fica quietinho aí. Beleza. Delivery, peça um delivery. Ô, Vinícius, parabéns pelo doutorado aí, viu, irmão? Você ter passado aí. Oh, é mesmo. Muito obrigado, viu? Parabéns aí. Sucesso aí para você. Nessa sua nova jornada. Ficou famoso. Sucesso para todos nós, viu? Fiquei famoso, né? Apareci na página do IPAM. Mas parabéns também. Ô, gente. Muito bom. Felicidade na sua jornada. Parabéns aí, Vinícius. Obrigadão, gente. Obrigadão. Bora lá, daqui a uns tempos, vamos ver se eu viro doutor. Doutor de verdade, né? É claro. Vou encerrar a gravação aqui.